Olá você, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz, mais uma vez, junto com você, e nós estamos agora apresentando um vídeo diferente, falando sobre algo que ainda nós não abordamos. Ética. Você já deve ter ouvido muitas vezes essa palavra, deve ter uma ideia do que seja. Então, eu agora resolvi falar: ética serve para quê? Bem, a primeira coisa que nós devemos saber é que ética não é necessariamente um tipo de moral ou comportamento exclusivamente bom. Não. Pode se caracterizar por um comportamento até que é reprovável. Uma pessoa que rouba tem como ética ser ladrão. É a característica dela, é o que predomina nela, é o modo de ser dela. O entendimento comum da palavra ética é moral, entre aspas. Ou seja, um conjunto de regras, de comportamentos que caracterizam uma pessoa, podendo atender às demandas da sociedade em que ela vive ou não. Então, ética não significa ser exclusivamente alguma coisa moralista. No entanto, seja boa ou seja ruim, a ética é a base do funcionamento da genética. É o fundamento da genética. Então, a razão da magnética de cada pessoa e é também o fundo de energias de um poder que todo mundo tem, chamado de poder moral. Fundamento da genética, porque nós alteramos a nossa biologia, alterando o nosso DNA, a partir de comportamentos habituais, que é o que nós chamamos aqui de ética. Razão da magnética, porque o movimento, ou seja, o ato de pensar, a atitude, que é o movimento no modo de ser, e a atitude verbal, que é o movimento no modo de falar, além das ações, que são sempre reproduzidas a partir de energias acumuladas em nosso ser. Então, essas são aquilo que nós chamamos, essas energias acumuladas são aquelas que nós chamamos de ética e de poder moral. Então, nesse caso, a energia em movimento cria um campo magnético. Então, a ética é a razão fundamental do nosso magnetismo também. Por último, a ética é o fundo de energias do nosso poder moral. Porque, ainda que nós não falemos nenhuma palavra, ainda que nós não tenhamos nenhum pensamento, a nossa simples presença emana, vibra, ondula, atinge os campos de energias das pessoas que estão à nossa volta e das coisas, e sobre esse campo ela exerce influência. Traduzindo isso por palavras mais simples, é dizer que aquilo que nós somos determina como os outros serão conosco. Quanto às manipulações genéticas a partir do laboratório do mundo científico e da realidade material, isso é inegável que acontece. Elas acontecem de fato. E devem acontecer mesmo, porque a ciência também não está limitada, senão pelas ideias e pensamentos dos próprios cientistas. Não é verdade que pessoas, plantas e animais são manipulados geneticamente e se tornam espécimes híbridas. Porém, não é a ciência a causa maior das manipulações genéticas e das distorções geradas nas formações celulares e nos tecidos do corpo humano. Não é a ciência que produz éticas pessoais e que se tornam processos capacitantes ou incapacitantes de uma pessoa. São as próprias pessoas que determinam isso com seus comportamentos. Onde começa a formação de uma alteração na nossa genética? Era interessante a gente saber disso. Começa no uso recorrente das nossas palavras, das informações, dos conhecimentos, daquilo que nós usamos para nos expressar. Isso gera costume, os costumes se tornam hábitos, hábitos se tornam nosso caráter e isso é DNA, característica genética, DNA. Então, os costumes promovem alterações nas células, nos tecidos, nos modos de ser das pessoas, com repercussão nas suas capacidades. A distorção das células se tornam doenças e se tornam fatores incapacitantes no aspecto psicológico.
Segundo Deepak Chopra, que é um escritor indiano, é escritor radicado nos Estados Unidos e também é médico. Ele é um endocrinologista. O ser humano é o único ser capaz de produzir alterações em sua própria biologia pelo que pensa. Nós tanto podemos distorcer a nossa biologia, como podemos também melhorá-la geneticamente apenas por meio dos pensamentos e comportamentos. Ainda que não tenhamos uma fonte com autoridade para falar muito sobre isso, especialmente uma fonte espiritual, então nós podemos, mesmo assim, é possível perceber que o homem desenvolve suas capacidades alterando sua estrutura de DNA. O fator que gera a distinção de uma pessoa para outra é a característica genética. E são os padrões mais habituais de uma pessoa que dão a ela uma magnitude ou dimensão de energia e poder acima dos demais poderes e acima das demais pessoas. Então, uma pessoa se torna magnético, entre aspas, aí, né, a partir de sua magna ética. Então, um ladrão atrai roubo, atrai outro ladrão. Uma pessoa honesta atrai outra pessoa honesta. Uma pessoa que tem habilidades artísticas atrai outra pessoa com habilidades artísticas. Uma pessoa, então, se torna magnética a partir da sua magna ética, que forma nele o princípio ativo e o poder de motivação para agir. A força de atração também, com a habilidade que não pode ser comparada com a habilidade de outra pessoa. Magnetismo é, então, um poder. E é, ao mesmo tempo, um princípio ativo que emana de suas energias e atrai tudo que lhe é complementar, similar ou relacionado. Prática desenvolve magnetismo, recorrência gera magnetismo. Isso nós podemos fazer intencionalmente, com um propósito específico para algum momento específico. Quanto mais somos aquilo que somos, mais magnéticos nos tornamos em relação àquilo. O nosso modo de ser determina o grau de atração que iremos exercer sobre as outras pessoas e também o grau de influência que podemos exercer sobre ela. Com isso, nós podemos dizer que é arbitrário o nível de domínio que nós podemos exercer sobre a vida e sobre tudo que a compõe, inclusive pessoas. Nosso modo de ser determina o nosso nível de simpatia perante os outros e o nível de simpatia é determinado pela energia da outra pessoa em relação a nós. E que influência nós exerceremos sobre a outra pessoa também vai ser determinado por isso, pelo nosso modo de ser. Então, existem valores éticos que constroem simpatia e nós podemos manipulá-los segundo o nosso interesse pessoal em cada momento. A palavra empatia, que é a medida da energia de relacionamento, se desdobra em duas vertentes, simpatia e antipatia. Quando nós apresentamos mais similaridades de comportamento com o outro, nós construímos simpatia. Quando nós nos sentimos deslocados e desconfortáveis em relação a uma pessoa, é porque nosso nível de similaridade é baixo. Nosso comportamento é diferente. Isso gera antipatia. Se intencionalmente você estiver pensando e focado no bem de uma pessoa, você a torna simpática a você. Mas se estiver com propósitos egoístas e que visam apenas os seus interesses, você transmitirá antipatia e será rejeitado. O nosso corpo fala, a nossa vibração fala. Esses níveis de empatia não tem nada a ver com raciocínio, racional, com pensar, não, é vibração, é pura energia, energia tocando energia. Então, esses níveis de empatia não tem nada a ver com o que a pessoa é em si, mas com o nível de vibrações com que se apresenta naquele momento para o interlocutor. Você pode ter a simpatia de alguém para uma proposta e pode não ser simpático a ela por conta daquilo que você pensa sobre ela ou do que você mesmo é. Então, as energias do momento, daquele momento, influenciam a empatia. Interesses em comum geram uma empatia favorável. E os relacionamentos construídos em cima dos interesses em comum se tornam interessantes e agradáveis para ambos. Interesses unilaterais geram antipatia e causam distanciamento. Como você vê, você pode se dirigir a alguém de modo simpático e se dar bem naquele relacionamento, ou pode se dirigir de modo egoísta e se dar mal nesse encontro. A visão da unidade, que nós todos somos um,
e respeitar aquele fundamento básico, né, da perfeição dos relacionamentos, que é faça aos outros somente aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, é que promove a valorização dos interesses da outra pessoa e que a torna cativa e simpática a você. Então, isso é um poderoso instrumento de relacionamento de sucesso.